Que fique claro, eu coloquei consertando entre aspas porque eu não me considero o porta-voz de verdades absolutas ou de opiniões corretas. O propósito desse vídeo é só discutir algumas das críticas que eu tenho às partes de Jojo e como eu mudaria elas para que a história ficasse melhor ao meu ver. Deixar isso bem claro, ao meu ver. É só a minha opinião e você não é obrigado a concordar com ela. Consertando a parte 1. Então, talvez eu irrite todos os 5 fãs do Jonathan, mas me desculpem, eu realmente não gosto da parte 1. Genuinamente, além do carisma ridículo e exagerado do Dio, não tem nada que eu goste na parte 1, sinceramente. Eu tenho até vergonha de falar isso porque eu sou muito fã de Jojo, mas essa é a verdade. Eu acho a parte 1 muito ruim, muito chata. Eu não gosto do Jonathan, eu não gosto das lutas, eu não gosto do drama exagerado em umas cenas nada a ver, eu não gosto de o quão curta a história é, eu não gosto que todos os personagens, sem absolutamente nenhuma exceção, têm personalidades que são literalmente arquétipos e clichês que você encontra em outras 50 histórias e que o fator desenvolvimento de personagem é completamente inexistente nessa parte. Desculpa mesmo se eu pareci meio agressivo, eu não sou hater dessa parte nem nada, e eu não acho que você tá errado por gostar dela ou alguma coisa do tipo. Por incrível que pareça, essa é a minha opinião genuína. Mas enfim, agora pra consertar ela. A primeira coisa que eu gostaria que mudasse é o tamanho de Phantom Blood. Ela ter só 9 episódios faz com que não reste espaço para que os personagens se desenvolvam ou tenham motivações críveis. O Dio é incrível, é um vilão icônico e eu adoro o carisma dele, mas por favor me dê o motivo pelo qual ele fez as coisas que ele fez. Não existe. Ele ter uma infância difícil e na pobreza não é o suficiente, na minha opinião. Ele é maléfico, malvado e cruel simplesmente porque sim. Tanto que até lá na parte 6, quando ele ainda estava causando com o Pucci, a gente ainda não sabia por que ele sente tanto ódio pela linhagem Joestar. Ele simplesmente acordou um dia e decidiu que o seu objetivo de vida vai ser destruir essa família, e eu acho isso meio zoado. Eu queria que a história passasse mais tempo explorando a psicologia do Dio, talvez dedicar 1 ou 2 episódios pro relacionamento tóxico dele com o pai, explicar mesmo como ele se tornou um psicopata tão maluco, como ele conseguiu desenvolver um ódio tão profundo e genuíno por alguém que literalmente nunca fez mal pra ninguém. Imagina se o Dio tivesse aquelas cenas tipo da Azula em Avatar, em que ela fica maluca se olhando no espelho e tem alucinações com a mãe dela, e depois mostra ela chorando e cuspindo fogo. Esse tipo de cena funciona tão melhor porque a história dedicou tempo suficiente pra explicar como a Azula chegou nesse estado tão deturpado, mas o Dio, não. O Dio só é mal porque sim. O Jonathan também não escapa disso. Eu queria que ele tivesse uma personalidade um pouco mais próxima da realidade e que ele fosse um pouco menos bobão. Eu acho aquela cena de ele abraçando a cabeça do Dio e falando como ele o ama e tal... Véi, eu acho essa cena ridícula. O Dio é a causa de tudo que deu errado na sua vida. Como você é capaz de falar uma coisa assim? Essa cena funcionaria em teoria se eu tivesse mais motivos pra acreditar nesse coração puríssimo do Jonathan. Mas que nem o Dio, ele só é do jeito que é porque sim. Mas pelo menos o Dio é divertido de assistir. O Jonathan é só um porre. Muito chato, muito clichê e muito estereotipado. Outro problema da parte 1 é que ela no geral é muito esquecível, sabe? Tipo, eu não lembro do nome de praticamente nenhum personagem e todos eles são muito rasos, muito superficiais, tipo o Speedwagon. Gente, por que vocês gostam tanto do Speedwagon? Ele não é legal. E o William Zeppeli lá, que eu só lembro o nome dele porque eu citei ele no último vídeo. Véi, eu não lembro de nada que ele faz, eu só lembro dele morrendo, sabe? Esse é o problema da parte 1 pra mim. Ela é muito esquecível, ela é muito rasa, entendeu? No mais, eu não acho que eu mudaria muito mais coisas, além de desenvolver melhor os personagens e fazer a história ser mais longa. Talvez, sei lá, dar um jeito de tornar o Ramon um sistema de poder mais interessante também, porque eu acho as lutas muito chatinhas. Mas é isso, essas são minhas maiores reclamações com Phantom Blood. Consertando a parte 2. Na parte 2 eu não mudaria quase nada, pra ser sincero. Apesar de eu pessoalmente não gostar tanto dela, eu reconheço que ela é uma aventura divertidinha e que executa quase perfeitamente tudo o que se propõe a fazer. O Joseph tem um bom amadurecimento, o Caesar funciona como uma boa contraparte pra ele, as lutas conseguem usar o Ramon de forma mais interessante, porque o Joseph é o CEO da criatividade e o fundador do entretenimento. A luta final também é tão ridícula que eu não posso evitar a não ser amar ela completamente. Enfim, a parte 2 é muito consistente, apesar de no meu gosto pessoal ela não estar tão alta assim. Mas o que eu mudaria nela? Algo que eu notei enquanto assistia é que o Joseph só cria uma conexão íntima e pessoal com a missão / aventura dele lá quando o Caesar morre, quase no final
final da história. Até lá eu não sentia muito que o Joseph genuinamente tinha uma ligação, uma noção de importância para as coisas que ele fazia, o que não é o caso da própria parte 1, por exemplo. Nesse caso, o Jonathan já tinha uma ligação íntima com o Dio desde sempre, já que eles cresceram como irmãos e etc. Mas às vezes eu sentia que o Joseph estava lá na missão dele só porque a história queria que ele tivesse. É basicamente esse meu ponto, apesar disso ser um problema bem insignificante. E outra coisa também é o vilão, né? O Cars. E não é o vilão favorito de absolutamente ninguém. Eu nem acho ele um vilão ruim, até porque eu estranhamente gosto muito do confronto final dele com o Joseph. Mas é difícil achar alguma característica nele que qualquer outro vilão de Jojo não faça bem melhor. Enfim, as motivações dele honestamente não fazem sentido nenhum. A personalidade dele, de novo, é bem estereotipada e clichê, só que dessa vez ele não tem o carisma infinito do Dio pra compensar isso. Ele é só um vilão que existe. Então, de novo, dê motivações genuínas que façam sentido pra ele ter os objetivos que tem, e talvez dê a ele uma personalidade um pouco menos previsível. Tipo, imagina se ao invés de o Cars ser o clássico vilão sarcástico que enrola o bigode, se ele tivesse uma vibe mais Eren Yeager, tá ligado? Se ele fosse poucas ideias e falasse, eu tenho objetivos e ambições e eu vou destruir qualquer um que entrar no meu caminho. Eu acho que funcionaria melhor pra um vilão do estilo dele, até porque o Amu é um vilão secundário, seria bem melhor como principal. Então eu acho que alterar um pouco a personalidade e motivações do Cars resolveriam isso, talvez. Mas eu não acho que esses problemas tornam a parte 2 ruim de jeito nenhum. Ela é muito boa e muito divertida. Consertando a parte 3. Aqui é que eu acho que as ameaças vão começar. Nos últimos tempos eu desenvolvi uma memória afetiva bem grande com a parte 3. Tipo, eu gosto do conceito dela, da jornada que o Jotaro teve pra derrotar o Dio. Ainda mais depois que eu terminei de ler a parte 6. Soul Notion me fez gostar muito mais da parte 3. Mas véi, na boa, quando se trata da parte 3 como ela realmente é, eu não gosto muito dela. Mas o meu argumento principal nem é tipo reclamar do Jotaro ou algo assim. Com o tempo eu aprendi a gostar dessa personalidade de homem fodão inabalável que ele tem. Antes eu não gostava muito dele justamente por isso. Mas depois eu percebi que, de fato, o Jotaro é muito foda. Mas o que mais me incomoda na parte 3 é que quando você para pra pensar, 50% dos episódios dela são basicamente filler. Pensa comigo, se você assistir o primeiro episódio e pular diretamente pro 25 mais ou menos, quando eles chegam no Egito, o que você vai perder da história? Vai perder aquele incrível episódio do Joseph lutando com uma verruga, aquele incrível episódio dos Crusaders lutando contra o Sol, aquele incrível episódio dos Crusaders lutando contra um Celta 2009 seminovo, e por aí vai. Não só esses episódios pré-Egito são completamente descartáveis para a narrativa principal, por isso eu chamo eles de filler, como também são muito repetitivos e muito chatos. O Jotaro é um personagem melhor na parte 4 justamente porque ele aparece menos, então os poucos momentos que ele é fodão são muito mais significativos, mas aqui ele é só fodão em todo episódio. Todo episódio é a mesma coisa. Um inimigo aparece, por algum motivo completamente idiota, os Crusaders se separam, mas depois o Jotaro aparece e dá porrada nele. Por isso eu quase dropei Jojo enquanto assistia a parte 3. Eu quase dormia em todo episódio. Eu não aguentava mais ver a história me provando de novo e de novo e de novo o tanto que o Jotaro é foda. Tipo, tá bom, eu já entendi. Ainda mais porque ele sempre resolve os problemas do mesmo jeito, só dando oral o tempo inteiro. Enche muito o saco, é muito repetitivo. E é justamente por isso que o episódio do Darby Apostador é de longe o melhor da parte 3, já que nesse o Jotaro realmente tem que usar o cérebro pra derrotar seu adversário, né? Enfim. Outra coisa que você provavelmente já ouviu alguém criticando na parte 3 é a superficialidade dos personagens, e eu concordo com isso. Me incomoda muito o Jotaro ter zero desenvolvimento, o Joseph não servir pra muita coisa além de alívio cômico, o Kakyoin ter um backstory muito raso e desinteressante, que só é apresentado lá quando ele morre, e o Avidol. Vamos ser sinceros, o Avidol mal é um personagem. Ele só existe pra servir de motivação pro Polnareff e morrer 2 vezes. No geral, essas são as mudanças que eu faria na parte 3. Eu cortaria ela na metade, iria direto pro arco do Egito, porque as lutas desse arco são realmente muito boas, e eu também exploraria mais os Crusaders como um todo. Não tem absolutamente nenhum episódio em que eles sentam pra conversar sobre o que eles sentem, as motivações deles e coisas do tipo. Nesse ponto da história, uma grande crítica que eu tenho pro Araki como autor é que parece que ele não sabia como desenvolver uma história sem colocar os personagens pra lutar com alguém. É por isso que literalmente todo episódio da parte 3 é alguma luta. Não tem nenhum que foge desse padrão. E é por isso que eu acho ela muito repetitiva. Eu gostaria que tivesse algumas cenas tipo aquela de Resgate do Soldado Ryan, em que o grupo só senta e compartilham de um momento introspectivo, e falam sobre quem eles são, e desenvolvem um laço genuíno, e você entende como esse laço é formado. Mas como a parte 3 é sempre luta atrás de luta, inimigo da semana atrás de inimigo da semana, todos sempre sob o mesmo contexto, eu não consegui gostar tanto assim de assistir ela. Mas que fique claro, se a parte 3 fosse só os
últimos 20 episódios mais ou menos, ela provavelmente seria a minha favorita. Por incrível que pareça, eu ainda gosto da parte 3, mais ou menos. Consertando a parte 4. Finalmente chegamos na parte em que Jojo começa a ficar bom. O motivo de eu gostar tanto da parte 4 é porque foi nela que eu percebi que Jojo realmente era um anime meio diferente. Não era só sobre lutinhas de stand. Além de que, como eu já falei algumas vezes, Yoshikage Kira é, não ironicamente, um dos meus vilões favoritos de toda a ficção. Não só de Jojo, não só de anime, de toda a ficção. E o arco Bites the Dust é um dos melhores clímaxes que eu já vi. Véi, sei lá, eu gosto demais da parte 4, mas como eu consertaria ela? Bom, pra ser sincero, eu não gosto tanto assim dela até um pouco antes de o Kira aparecer. Ainda é melhor que a parte 3, mas não é nada demais. Os episódios são meio bobinhos e, enfim. Mas eu não tiraria eles, porque eles são importantíssimos pra estabelecer a atmosfera de Morio como uma cidade pequena e tal, além de introduzir os personagens que posteriormente vão ser muito importantes no arco do Kira propriamente dito. E é essa a diferença entre as partes 3 e 4, porque os episódios da parte 3 antes do arco do Egito são quase completamente descartáveis, mas os da parte 4 antes do arco do Kira não são, eles cumprem um propósito, e é essa a diferença fundamental que me faz gostar bem mais da parte 4. E eu acho que a única coisa que eu acho que a 4 deixa um pouco a desejar é no relacionamento do Josuke com o Joseph. Eles até dedicam um episódio pra isso, mas eu não senti que isso realmente afetou a história ou os personagens, sabe? Parecia que era mais um fanservice ter o Joseph ali de novo do que algo que realmente ajuda o desenvolvimento do Josuke, sabe? Mas acho que é só isso mesmo. Um contra-argumento que você possa ter pensado é que eu critiquei o Jotaro por não ter desenvolvimento, mas falei que eu amo o Josuke, que tem menos desenvolvimento que o Jotaro. Mas aí que tá, a diferença se encontra no propósito de cada personagem. O Jotaro foi feito pra ser o protagonista principal dentre os protagonistas. É pra ele ser o cara mais foda de todos, o herói que você pensa e fala, meu Deus, que cara foda. E sim, ele é. Como eu disse antes, o Jotaro é foda demais. Mas personagens assim, que recebem tanto destaque, eu acho necessário que ele tenha algumas camadas a mais além de ser fodão, sabe? Seria muito interessante se ele passasse por mudanças e conflitos internos, algo que ele passa com muita força na parte 6. E não é à toa que é nela que ele se torna um personagem sensacional. Mas na própria parte dele, em que ele é o Jojo, isso é inexistente. Por isso é um problema. Mas o Josuke, por outro lado, o propósito dele não é ser fodão, não é ser o principal. O propósito do Josuke é ser um moleque, um cara normal que podia ser seu colega de classe. Por isso eu não sinto tanta necessidade de um desenvolvimento profundo para um personagem como o Josuke, porque, enfim, são propostas diferentes para personagens diferentes, e eu acho que o Araki executou melhor a proposta do Josuke. Mas é isso, a parte 4 é quase perfeita e eu não mudaria quase nada nela. Josuke, eu te amo, Yoshikage Kira, eu te amo. Consertando a parte 5. Então, eu comecei a escrever essa parte do roteiro e eu percebi que eu mudaria tanta coisa na parte 5 que viraria quase que uma parte nova. Só essa seção do vídeo iria ficar com tipo 10 minutos e eu infelizmente tenho mais o que fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou preservar a parte 5 e deixar pra falar só dela em outro vídeo, porque eu realmente gostaria de fazer muitas mudanças nela. Mas caso você queira saber a minha opinião geral nessa parte, eu gosto muito da parte 5. De vez em quando os fãs do Giorno me tiram um pouco do sério, mas isso é normal, né? Considerando o tanto de gente que não gosta dessa parte, é compreensível que eles fiquem tanto na defensiva o tempo inteiro. Mas a parte 5 é muito boa, tipo... Eu particularmente detesto o arco final. Eu acho a batalha final com o Diávolo muito ruim. Mas em questão de consistência, a parte 5 é de longe a melhor. Pelo menos do universo pré-reset. As lutas são boas do começo ao fim e o elenco é o melhor de muito longe. Com exceção da Trish, mas falaremos dela depois. Consertando a parte 6. Ai, a parte 6. Essa parte contém, sem nenhum exagero, o melhor clímax que eu já vi em toda a minha vida. Eu não vou spoiler nada porque ainda não foi animado, mas juro, o arco do Made in Heaven eleva essa parte em um nível absurdo. Não fosse por esse arco final tão incrível, eu com certeza não gostaria tanto dessa parte. Mas no geral, eu também acho que eu não mudaria tanta coisa assim. Tipo, o fato de praticamente metade da história se passar dentro da prisão pode fazer com que a atmosfera fique meio repetitiva, sabe? Então talvez fazer a história se passar em cenários mais diversos, fazer a Jolene sair da prisão com mais frequência, alguma coisa assim. Além de que, semelhante à parte 3, algumas das lutas lá na parte do meio da história podem ser meio entediantes de assistir e principalmente de ler. Especificamente o arco da ala de segurança máxima da prisão. Eu li esse arco no mangá, né? Porque isso só foi animado mais recentemente. E véi, na boa, foi um
porre ler isso. Obviamente a luta contra aquele dragão verde maldito foi especialmente torturante de ler, eu não entendi bosta nenhuma durante a luta inteira e, enfim. O resto das lutas desse arco são meio esquisitas também, mas nenhuma é tão ruim quanto essa. Então eu acho que, sei lá, eu removeria esse arco da segurança máxima ou pelo menos tornaria ele bem mais curto. Outra mudança pontual que eu faria é no arco do Bohemian Rhapsody. Eu não vou spoiler nada dele, mas eu achei a forma com que esse inimigo é derrotado meio broxante. Tipo, foi meio tirado do nada a solução que o Anasui arrumou, o que é uma pena porque todo o resto desse arco é bizarro da melhor maneira possível. Mas a mudança principal que eu gostaria de fazer na parte 6 tem a ver com o homem, Jotaro Kujo. Ele é um personagem muito foda nessa parte, especialmente quando comparado ao quão superficial ele era na parte 3. E é justamente por isso que eu gostaria de ver mais dele. Não tô falando que eu queria que ele participasse de mais lutas ou que ele não fosse nerfado, como algumas pessoas adoram falar que ele foi, mas eu queria ver mais do relacionamento dele com a Jolyne. Eu queria que eles interagissem mais, tivessem mais momentos de pai e filha. Aqui eu me sinto na necessidade de soltar um pseudo-spoiler, que é muito óbvio, mas caso você seja mais fresco com essas coisas, pula essa parte do vídeo. Enfim, obviamente o Jotaro volta no final da parte 6, e eu achei muito estranho como ele meio que aparece só pra ajudar na luta final, sabe? Eu esperava que ele ia ter algum diálogo mais significativo com a Jolyne, talvez, sei lá, declarar o afeto dele por ela abertamente pela primeira vez na vida, o que seria interessante pra demonstrar o amadurecimento dele de uma outra forma, alguma coisa assim. Ou talvez eles relembrarem de mais momentos que passaram juntos, mostrar mais flashbacks dos dois pra dar mais ênfase nos sentimentos de perda pelos quais a Jolyne passou, sabe? Mas acaba que não tem tanto disso. Eu fiquei com a impressão de que o Jotaro apareceu de novo no final, meio que só pra ajudar na luta, entendeu? Eu acho que uma solução pra isso seria fazer o Jotaro aparecer um pouco mais cedo na história, não só no final, propriamente dito. Porque se isso acontecesse, seria mais fácil de encaixar umas cenas de diálogo entre ele e a Jolyne pra desenvolver mais o relacionamento dos dois. Eles dois já são incríveis como estão, mas me incomodam um pouco porque eles poderiam ter sido muito melhores, sabe? Essa é a mudança principal que eu faria nessa parte. Mas não me leve a mal, Stone Ocean ainda é perfeito. Jolyne, eu te amo. Jotaro, eu te amo. Enrico Pucci, eu te amo demais. É isso. Não fique bravo se eu falei mal da sua parte. Eu ainda amo Jojo e eu gosto de todas as partes, exceto pela 1, talvez, A 1 eu realmente não consigo gostar, não. Mas eu gosto de todas. Todas as partes de Jojo são boas, tá? Enfim. Valeu por assistir até o final.